Olá pessoal, tudo bem? Eiti Yuri aqui novamente para passar mais um conteúdo muito bacana. Hoje o tema é como utilizar o terrário na decoração da sua casa. O terrário é um objeto muito especial. O terrário, ele próprio, ele já chama muita atenção. Então hoje eu vou te ensinar, vou te mostrar, vou te dar algumas opções de como a gente coloca o terrário no ambiente certo, numa iluminação certa, numa temperatura correta também, para que o terrário se sinta muito bem naquele ambiente. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, hoje eu vou explicar para vocês quais são os melhores ambientes da sua casa para colocar um terrário. Aqui eu estou numa cozinha bem bacana, bem bonita, e eu queria mostrar para vocês como que é o ambiente daqui. O ambiente daqui ele é um ambiente bem iluminado, então aqui tem bastante vidro que entra a luz de uma forma indireta, então ele não vai entrar uma luz de forma direta. Então aqui eu tenho dois exemplares de terrários, né, os nanomundos aqui. E por que eu estou mostrando esses dois modelos de terrários aqui para vocês? Eu vou explicar para vocês pelo simples fato de que o modelo do vidro fez eu ter essa percepção para colocar esses dois modelos de vidro numa cozinha, na cozinha aqui que eu estou hoje, que é o quê? Que é um pote hermeticamente fechado, então esse é aquele terrário lá que eu já falei para vocês que a gente nunca vai precisar molhar, que ele vai prosperar aí durante anos, décadas, sem precisar abrir a tampa para fazer a manutenção de rega, tá? E aqui o outro é o vidro, que é uma cafeteira, que aqui eu fiz um vídeo muito bacana dessa cafeteira aqui, todo o processo e o porquê que eu fiz de cada elemento aqui dentro. E esse vidro aqui, para quem não assistiu, eu utilizei o vidro, a cafeteira trincada. Então ela perdeu a utilidade de fazer o café e eu dei a utilidade para ser um objeto decorativo vivo, que é o terrário, né? Para minha amiga que eu fiz esse terrário se sentir bem sempre quando ela estiver cozinhando, fazendo o seu café na sua cozinha. Aqui eu fiz todos os detalhes para remeter a história do café também e a história dela, que ela é uma barista. Então aqui as pedrinhas eu coloquei grãozinho de café, pedras que remetam o grão de café. A coloração da areia aqui de acabamento marronzinho, simulando o pó do café. E as plantas fazendo todo sentido no terrário para ela se autossustentar e dar vida no ambiente, esse verde, né? E o bacana desse terrário aqui, que o diferencial desse terrário também é essa tampa de madeira, que é já próprio dela. E eu serrei aqui uma parte da cafeteira para que eu conseguisse fazer todo esse terrário no interior dele, desse recipiente. Então aqui temos um terrário hermético, pote hermeticamente fechado, que são potes para casa, onde você pode conservar alimentos, né? Alimentos, alguns insumos da cozinha, para que ele não estrague. Então, esse aqui é muito utilizado na cozinha. Então, eu peguei esse pote que ele é utilizado na cozinha e fiz um terrário para colocar na cozinha. Então, ele já tem essa lembrança de cozinha nesse terrário. Aqui comigo eu também tenho esse vidro. Ele é hermeticamente fechado, ele é todo emborrachado no interior dele. Então, ele não deixa escapar a umidade dele. Tanto que aqui está chovendo. Então a umidade dele não está saindo, ele está se mantendo por muito tempo. Então você consegue ter essa percepção entre esses três modelos que os dois herméticos eles retêm mais umidade. E aqui que não, ele é aberto aqui, ó, ele tem um buraquinho aqui. Aqui ele é aberto, ele escapa a umidade e ele fica transparente. Só que qual que é a diferença? A manutenção desse aqui da cafeteira, eu vou ter que molhar ele com mais frequência. Já esses dois eu nunca vou precisar molhar, tá? E esse vidro aqui, além de ele ser hermético, ele é muito utilizado para armazenar macarrão. Aquele macarrão espaguete, aquele macarrão mais comprido. Então eu peguei esse vidro que seria para utilizar para macarrão e fiz nossa obra de arte, fiz nosso terrário extraordinário aqui no interior dele. E ele fica muito bacana na cozinha também. Então tem a lembrança do acessório para a cozinha e eu adaptei para colocar vida na cozinha
executando um terrário, um nanomundo. E na história de hoje, eu vou falar muito desse terrário aqui, que é da minha amiga, que ela é barista e estamos na cozinha dela nesse momento. Então, como que eu fiz um terrário personalizado para que ele combine com a cozinha, para que ele fique na cozinha e não, por exemplo, numa sala? Qual que é a diferença esse terrário fazer mais sentido colocar ele na cozinha do que numa sala? Como ela é barista, o ambiente que ela ama frequentar na casa dela é a cozinha. Então, e fazer café. Então aqui, para você personalizar, deixar o seu terrário exclusivo, eu fiz o quê? Eu utilizei essas pedrinhas aqui em cima da areia marrom, que remete o pó do café. Coloquei os grãozinhos para remeter, eu coloquei as pedrinhas para remeter o grão de café. Então dessa forma, sempre quando ela estiver fazendo um café aqui, produzindo o café dela, e ela olhar esse terrário aqui, ela vai saber, ela vai sentir a essência da história do café na história propriamente dela. Então, e dentro da cozinha, qual que é o melhor local para você deixar o seu terrário exposto? Então, aqui nessa cozinha aqui, o nosso teto é metade aqui de gesso e metade é de vidro. Então, por exemplo, meio-dia aqui nesse ambiente, ele bate o sol bem forte em uma determinada área da cozinha. Então, eu não recomendo colocar os terrários onde ele bata sol direto. Aqui onde ele está posicionado, ele não bate sol, ele só bate sol de uma forma indireta. O que é bater sol de uma forma indireta, aquela luz indireta? É quando a luz entra, bate na parede aqui, no caso branca, e ele reflete para a gente no terrário. Essa luz ela é ótima para os terrários. Então, por que eu falo que não pode bater sol direto no terrário? Porque o calor do sol diretamente no terrário, ele vai esquentar no interior dele e vai acabar cozinhando sua planta, porque a planta ela tem um limite de calor no seu interior do vidro para que não chegue a matar o seu terrário. Então, outra dica é: não deixe o terrário ao lado do fogão. Por quê? Pelo mesmo simples motivo do sol, que é o calor. O calor do fogão, se você deixar um terrário ao lado do fogão, ele vai esquentar o seu terrário e pode chegar a matar por conta da alta temperatura. Outro exemplo que eu posso te dar. Na cozinha, evite deixar do lado do micro-ondas também, ou do lado onde você deixa seus pratos quentes, né? Então, evita esses lugares. E também, outra dica, numa questão mais física, para você não deixar os seus terrários no ambiente de manuseio na cozinha. Então, se você está preparando uma comida, você tem os seus utensílios aqui do lado, para não chegar a bater no seu terrário, isso é muito importante para você minimizar esse risco. Então, deixa ele no cantinho, deixa ele mais afastado e você vai ter uma bancada, uma área bem tranquila e o seu terrário vai ficar seguro nesse ambiente. Então, eu falei para vocês quais lugares que eu não indico você colocar o seu terrário, que é principalmente por conta do fator do calor e também por conta onde ele vai ficar localizado para você não esbarrar no seu terrário. Um local ideal em questão de temperatura é o quê? O terrário, o musgo, ele tolera bastante o ar-condicionado. Então, se seu ambiente tem ar-condicionado, ele gosta. Por quê? Eu sempre imagino qual que é o habitat natural das plantas que eu estou colocando aqui dentro. No caso aqui, as principais plantas que eu estou utilizando aqui são os musgos. E os musgos, a gente encontra muito eles em mata fechada, em mata úmida e fresco. E também a gente encontra muito na área da cachoeira, daquelas névoas de cachoeira, formam muito musgo nessa parede, nessas pedras que estão em contato com as névoas da cachoeira, que é muito gelada. Então não tem problema você deixar ele no ar-condicionado. O ar-condicionado, ele resseca o nosso ar, né? Mas, no caso aqui do terrário, como ele é fechado, ele não vai perder umidade, porque a umidade está no interior dele. Então não tem problema.
E no caso da temperatura que vai atingir aqui no interior do seu terrário, vai ser muito agradável. Se você não tem ar-condicionado, um local também legal é o local mais arejado da sua cozinha, do seu ambiente. Por quê? O local arejado, onde tem corrente de ar, vai ser favorável para ele, porque ele gosta dessa temperatura um pouquinho mais fria, mais geladinha. Então essa é a dica que eu dou para você em onde colocar o seu terrário. Num local arejado, um local fresco, evitar o calor, seja do lado de um fogão, seja perto de onde pega o sol direto. Evite esses lugares para o seu terrário não cozinhar. Literalmente ele vai cozinhar e vai acabar morrendo o seu terrário. Outra dica muito legal também, nesse caso aqui desse terrário que ele tem esse buraquinho ele aberto, eu não tampei ele para não estragar a estética, o charme do vidro, né, do recipiente. Que no caso aqui ele tem um buraquinho, ele é vazado. E qual que é o outro lugar que eu não recomendo você deixar ele do lado? É muito comum, né, a gente ter uma cesta de fruta no ambiente de cozinha, onde acaba tendo aquela mosquinha da fruta e tal, que ele pode entrar no terrário por conta desse buraquinho. E muita gente me pergunta, né, a manutenção, tá tendo mosquinha no meu terrário. Esse aí pode ser um dos fatores de ele ter mosquinha dentro do seu terrário. Então também evite deixar esse terrário que tem algumas frestinhas pequenininha do lado onde tenha possíveis moscas de fruta, tá? Então deixa ele um pouquinho mais afastado que ele vai gostar. Outra coisa também é questão de luminosidade. Não necessariamente tem que ter luz natural. O terrário ele vai em ambiente também com luz artificial. Tendo claridade, ok, pode ser artificial ou também pode ser natural. Então, caso sua cozinha não tenha janela e tenha lâmpadas, já é o suficiente para você deixar um terrário ali para valorizar o seu ambiente, agregar no seu ambiente e você se sentir bem com o seu próprio terrário. E agora eu vou falar para vocês sobre luminosidade artificial. Tudo que não é do sol, né? Então, luz artificial, a gente pode ter uma lâmpada LED incandescente e outros também. Qual que é a dica que eu dou? Qual que é a importância? Eu vou ser bem direto com vocês, que vai no mesmo propósito, vai no mesmo caminho do calor, por conta da temperatura. Então, tem spots de luz, que são aquela lâmpada direcionada, que ela pode esquentar. Então não é interessante você deixar a luz quente diretamente apontada no seu terrário, porque essa luz ele tem calor e esse calor ele vai ser passado no terrário, no interior do seu terrário. Então muita gente fala assim, eita, mas meu terrário está embaçando demais. São alguns motivos, alguns fatores. Um dos fatores é a quantidade de umidade que está no seu terrário, ele pode estar em excesso. Aqui no caso, a cozinha aqui é um pouquinho mais quente, então por isso que ele está embaçado. Como que eu conserto isso? Eu conserto isso deixando ele no local mais arejado, que ele não vai ficar embaçado, tá? Mas, e também por conta da temperatura da lâmpada, temperatura da luz, ele pode interferir no calor no interior do seu terrário. Na maioria das vezes ele não vai chegar a matar o seu terrário por conta do calor da lâmpada, mas sim ele vai deixar ele embaçado, tá? Então esse pode ser um dos grandes motivos de ele estar embaçado no seu ambiente. Então a dica que eu dou se preocupe, tome esse cuidado com o tipo de lâmpada que está apontado para o seu terrário, aquela luz mais pontual que você quer valorizar, então cuidado com o calor que ele emite no seu terrário. E na escolha da lâmpada também. Às vezes uma lâmpada mais fria, um LED, ele vai transmitir menos calor e o seu terrário vai gostar mais porque ele vai estar mais fresquinho no seu interior. Um local muito legal para você decorar sua casa, para você surpreender seus convidados, é colocar um terrário no centro de mesa. Então, imagine que isso aqui é um centro de mesa e quais são os cuidados, quais são as minhas recomendações para você com o terrário no centro de mesa. Primeiro, o terrário ele sempre vai ter uma frente. Por que eu sempre falo que o terrário tem uma frente?
Porque normalmente a luz ele é unidirecional, né? Ele vem só de uma direção. No caso aqui desse ambiente que eu estou, nessa cozinha maravilhosa que eu estou aqui, a luz ele vem da minha frente aqui, onde na minha frente está vindo a luz. Ele está vindo nesse sentido aqui. Então, dessa forma que eu vou posicionar o terrário. Por quê? Se eu posicionar o terrário dessa forma aqui, a luz ele vem de trás e a planta ela vai começar a estiolar. O que é estiolar, Eit? Estiolar, na linguagem popular que eu falo, é ele procurar a luz. Então, a planta, ao invés de crescer retinha, ela vai crescer ele curvando para trás. Com o terrário para minha frente, ele vai crescer para trás. Então, o crescimento, o desenvolvimento dessa planta ela vai começar a ficar torta. Então, por isso que eu sempre indico posicionar o terrário na direção da luz, na direção da sua janela, na direção da lâmpada, para que ela não fique crescendo torta. Outro cuidado também no centro de mesa, numa mesa de jantar, é o que? Posicione o seu terrário onde você não vai ficar mexendo ele de lugar. Não é interessante se toda hora você vai ficar tirando o terrário, mexendo. Por quê? O terrário a gente faz à mão, é um trabalho delicado, é um trabalho rico em detalhes. Caso você vai transportar, mexer ele de um lugar para o outro, o que pode ocorrer? Pode mexer na terrinha, pode cair uma pedra e aí acabar danificando na estética do seu terrário e na saúde do seu terrário. Então, esse é o cuidado a dica que eu dou nesse cuidado de deixar o seu terrário no local mais fixo possível para agregar o seu ambiente e também evitar o risco de transportar e acabar estragando a estética do seu terrário. Se você for fazer um terrário que eu chamo de 360, o que é um terrário 360? Que não importa do ângulo que você veja o seu terrário, ele tem toda a paisagem, né, trabalhada. Nesse caso aqui é a costa do terrário, né, que eu fiz todo o nivelamento aqui por trás, e o charme do terrário está aqui na frente, que está o cristal, tá as pedras, tudo apontado para frente. Caso você faça um terrário 360 não importa o ângulo que você esteja vendo o seu terrário, você está vendo todo o terrário no todo, na questão de luminosidade, o cuidado qual é? A recomendação coloque esse terrário onde ele venha de uma luz uniforme de cima, porque ele vindo totalmente de cima, ele vai crescer bonitinho de uma forma uniforme. Então, como que você pode ter esse terrário de uma forma uniforme? O crescimento de uma forma uniforme. Tendo um teto de vidro, que vai entrar luz de uma forma uniforme, ou uma lâmpada pontual em cima dele, lembrando que não esquente seu terrário. Aí sim, você pode utilizar o seu terrário 360 num local ideal para ele. Eu estou aqui num novo ambiente da casa, né? Que é o que? O banheiro. Aqui eu vou explicar bastante para vocês o que não deve fazer, o que eu não indico colocar o terrário nesse tipo de ambiente. Eu vou te explicar o porquê. Esse ambiente, vocês podem ver que ele é bem escuro, a pintura dele é bem escura, então é um ambiente que eu não recomendo colocar o terrário. Por quê? Como o ambiente é escuro, falta iluminação para o seu próprio terrário, tá? Aqui eu peguei o mesmo terrário para te explicar, para te dar o exemplo do que não fazer. Então, aqui eu não colocaria um terrário na pia. Por quê? Pelo simples motivo que pia é um local onde a gente tem muita movimentação, de lavar a mão, tudo. E aqui corre o risco de você bater no terrário e ele quebrar, cair e bagunçar. Outro motivo, não utilizar um terrário alto, vertical, porque assim fica mais fácil dele tombar e estragar o seu terrário, tá? Então, na pia aqui eu não faria isso. Agora eu vou falar para vocês o que eu faria, qual tipo de ambiente ideal, qual banheiro ideal que seria pro seu terrário. Um ambiente ideal para o seu terrário é se o banheiro tiver uma janela. Se o seu banheiro tiver uma janela, vai entrar aquela luz indireta que eu já expliquei para vocês, como que ele entra a luz. Por quê? Vai manter o ambiente claro
E se a parede for branca, uma cor mais clarinha, também favorece muito a saúde do seu terrário, tá? Outra coisa, aqui se você quer colocar um terrário no banheiro, que você tenha um móvel. Se você tiver um móvel aqui próprio para decoração, onde você não vai ficar mexendo, aí eu indico. Aí, como que eu indico? Eu não estou indicando um terrário vertical. O que eu indicaria um terrário é um terrário com uma base bem larga, para ele ter a base larga, para ele não diminuir o risco de ele tombar, tá? Então, tendo um móvel aqui, um terrário com a base mais larga, pode ser até mais alto, para ele não tombar, é o ideal para ele aqui. E lembrando, para ser ideal para ele, tem que ter janela, uma boa claridade, uma boa iluminação no seu ambiente e que o seu ambiente seja arejado, fresco. Outra dica também, se você tem um banheiro que entra bastante luz e não tem a janela, coloque o terrário posicionado no sentido da entrada da luz, porque aí o seu terrário vai ficar saudável. Então, aí o que teria que fazer? Deixar a porta sempre aberta, porque se eu fechar a porta, vai acabar com a entrada da luz e o seu terrário vai chegar a morrer por falta de luminosidade no seu terrário. Então, se você quer deixar sempre a porta do seu banheiro fechado, a única solução é um ambiente claro e que tenha janela. Caso não tenha janela e o seu ambiente seja claro, tem que deixar a porta aberta, tá? Porque você não vai deixar a luz do banheiro aceso 24 horas por dia ou 12 horas por dia só por conta do seu terrário. Então, o banheiro é um ambiente que você vai ter que pensar um pouquinho e aqui está a solução. Se é um ambiente escuro, não coloque terrário. Se for um ambiente claro, ou deixa a porta aberta se não tiver janela, ou se tiver janela, é o melhor dos cenários. Então o melhor cenário é um ambiente claro do seu banheiro, que tenha janela e que tenha um móvel próprio para decoração para o seu terrário e não deixar, por exemplo, como está aqui numa pia, que corre o grande risco de alguma visita ou você mesmo bater no seu terrário e ele chegar a estragar o seu próprio terrário. Então essa é a dica se você quer colocar planta, né? Muita gente quer colocar planta dentro do banheiro, mas tem algumas condições específicas necessárias para a sua planta ou seu terrário sobreviver no seu banheiro. E lembrando que esse banheiro aqui é um banheiro de visita, né? Que não tem um chuveiro. Agora, se seu banheiro tiver um chuveiro, que você tome banho ali dentro, muito cuidado com o calor do chuveiro também. Então aquele vapor quente, ele pode chegar a prejudicar o seu terrário. Se seu banheiro for muito pequeno, evite colocar terrários na hora do banho. Então eu indico, mesmo se o seu banheiro for grande, tiver saída de ar, tiver uma janela para sair o ar quente, aí tudo bem, seu terrário não vai sentir. Então também agora eu vou dar a dica para você quais modelos de vidros e como posicioná-los nas prateleiras, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplares para vocês. Aquilo que eu estava falando para vocês sobre a tampa, o vidro ser um pouquinho mais achatado e o vidro grande, é porque se esse vidro eu colocar numa prateleira mais baixa, você vai ver somente a tampa e não vai conseguir apreciar 100% do seu terrário. Então a ideia aqui é um vidro desse que a tampa ele é de cortiça ou de outro material que ele seja opaca, ele tampe a visão, colocar esse vidro numa prateleira mais alta, que aí todo mundo vai apreciar, contemplar o seu nanomundo, o seu terrário, tá? Aí outra dica que eu dou é sobre tampas de vidro. A tampa de vidro, qual que é o diferencial dele? O diferencial desse tampa de vidro é que a visibilidade dele é muito maior do que a tampa de cortiça, nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. E a luz que vem aqui no meu caso de cima, ele bate e ilumina todo o terrário. E ele não chega a fazer sombra. Se você ver aqui a comparação, a tampa de cortiça, como a luz vem de cima principalmente, ele acaba fazendo sombra no seu terrário. Então, ó como ele acaba fazendo sombra por conta da tampa, na verdade por conta também do ângulo que a luz entra no terrário, tá? Então esses são exemplos que eu dou para vocês e na parte prática de como colocar, qual o melhor vidro, qual que é o melhor terrário para você colocar nas prateleiras. Então, e também não é interessante a gente colocar um terrário tão alto assim,
senão você só vai ver a parte de baixo do terrário e não vai ver o terrário no todo. Então o terrário você sempre procura colocar o terrário numa altura do olhar, na altura do olhar que você vai aproveitar mais toda a paisagem do seu terrário. Então essa é a dica que eu dou em ambientes com prateleiras, estantes como essa que você pode ter em casa. Outro ambiente muito legal para a gente colocar um terrário, um nanomundo, é o seu ambiente de trabalho, seu ambiente de estudo. Então na sua mesa de trabalho, de estudo, por que eu indico colocar um terrário nesse tipo de ambiente? Aqui, por quê? Porque o terrário ele remete muita natureza, né? Uma mata, então planta viva, dá vida no seu ambiente. E ambiente de trabalho, você já sabe como que é. É aquele ambiente que você tem que ter concentração, está exigindo muita energia e acaba sendo um pouquinho desgastante. E para ter esse equilíbrio, o terrário é muito bem-vindo de transmitir essa paz, refrescar o seu olhar com uma natureza como essas. E também agora, o motivo de eu trazer essa lâmpada para esse tipo de ambiente é porque a lâmpada, ela remete àquela parte de ideia, de criatividade e somando com a natureza, com as plantas, que é uma parte que soma demais e agrega demais o seu espaço e você vai se sentir muito bem nesse tipo de espaço. Então aqui eu tenho meu computador de trabalho, de estudo, e ao meu lado tem os terrários que ele se complementa para resultar na entrega de um bem-estar para você. Então aqui eu tenho um arranjo de um terrário de lâmpada, um terrário de mini baleiro e um cristalzinho também para energizar o nosso ambiente. O modo de fazer o terrário, para você fazer o terrário pensando no seu ambiente, vai muito com a sua característica aqui para você ou para quem você quer entregar o seu nanomundo. No caso aqui, eu gosto muito de fazer trilha, né? Trilha na mata. Então aqui eu fiz sem gel. Agora, se você é do time que gosta muito de cachoeira, de uma praia, a gente já pode fazer com gelzinho, que também vai refrescar o seu olhar, o seu ambiente com o terrário. Então aqui, imagina um vidro vazio e só depende de você de criar um ambiente agradável para você, num ambiente de trabalho, num ambiente de estudo. Então imagine você trabalhando e olhando para o terrário de vez em quando, te ajudando a te trazer esse bem-estar. Então esse é o propósito de ter um terrário nesse tipo de ambiente. Então agora chegou o momento de a gente recapitular tudo que eu falei nesse vídeo, as dicas que eu dou e quais tópicos são muito importantes de você lembrar ao colocar um terrário em um ambiente. Então vamos lá, primeiras características é temperatura. Lembre-se, não pode deixar seu terrário no calor, porque ele pode chegar a cozinhar ali dentro. Então longe de sol direto e longe de lâmpadas que esquenta muito, tá? Na cozinha, deixa longe do fogão também. Então é isso. E também na cozinha eu te dei dicas de vidros que remetam à cozinha, a cafeteira, o pote de macarrão hermético. Então ele agrega muito. Assim como aqui no ambiente de estudo e trabalho, colocar uma lâmpada para remeter a ideias, criatividades, te estimular esse lado e te entregar um bem-estar. Outra dica que eu dei também é sobre as prateleiras, as estantes também, é muito bacana para que qual o melhor modelo de vidro para que ele não perca o charme do seu próprio terrário, que é aquele vidro com a tampa muito grande e achatadinho, colocar na altura do olhar para otimizar a paisagem, todo o terrário no ambiente. E a diferença também numa tampa de vidro, que se a luz vem de cima, a tampa de vidro ele vai deixar passar a luz e deixar o seu terrário mais claro, mais bonito, mais vivo. E também eu falei para vocês nesse mesmo vídeo em como não utilizar o terrário. O exemplo que eu dei é no banheiro. No banheiro eu falei para vocês não utilizarem terrários que não tenha janela e também com as paredes muito escuras. E também na segurança do seu terrário e não deixar o seu terrário em locais onde tem muita movimentação, tá? Para não correr o risco de chegar a quebrar ou bater e desconfigurar o seu próprio terrário. Então, se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários
deixa um joinha lá. E se você tem mais alguma dúvida, só mandar as dúvidas para mim que eu vou responder todos vocês.